Olá, seja bem-vindo a mais um Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. E você sabe, nós estamos aqui sempre gentilmente apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Bom, e hoje nós estamos com essa pergunta: viver de música? Quer dizer, nós estamos querendo pensar, nós estamos nos propondo aqui a refletir sobre as questões que envolvem a prática profissional da música em todas as suas frentes, em todas as suas diferentes frentes. E como se dá essa relação de mercado, e também como podemos talvez enfrentar essa pergunta, sobretudo para aqueles que estão em suas fases iniciais de carreira. Por isso esse programa, na verdade esse episódio, ele é especialmente dedicado às pessoas que estão nas fases iniciais de suas caminhadas na área musical. Eu lembro que esta foi uma das perguntas que muitas vezes me fiz. Não só isso, mas esta pergunta muitas vezes também me foi feita como que numa tentativa de me colocar com bastante suspeitas a respeito da minha escolha. E obviamente as pessoas que nos fazem perguntar isso e nos perguntam isso nessas fases bem iniciais da vida, quando somos mais jovens, elas não o fazem de maneira negativa. É porque há realmente uma preocupação de muitas dessas pessoas, eu acredito que a grande maioria, que nos faz pensar sobre esta pergunta, faz isso porque quer o nosso próprio bem. Não obstante, esse episódio também serve, também vale para todos os que já têm sua caminhada na área musical consolidada, no sentido em que a gente pode pensar junto, em que a gente pode ainda decidir novos caminhos, novas direções. E dedico também este episódio e proponho esse episódio muito especialmente por causa do Dia do Músico, que foi agora no dia 22 de novembro, no último dia 22. Nós estamos hoje no dia 27, terça-feira, mas na última quarta nós tivemos o Dia do Músico. Então eu dedico esse episódio e proponho, porque creio que essa questão está atravessando um grande número de músicos, seja em qual for o estágio de suas carreiras. Talvez eu possa até dizer que esta é a questão que atravessa o maior número de músicos, é a questão que é mais comum entre os músicos, aqueles que se dedicam exclusivamente, profissionalmente à atividade musical. Bom, eu quero começar então já colocando essa pergunta e te oferecendo uma resposta. Na verdade, talvez frustrando a sua expectativa de uma resposta curta, definitiva. E eu digo frustrando porque acredito que não exista uma resposta sim e tampouco uma resposta não para essa pergunta. Ou seja, quando a gente pergunta, dá para viver de música? Não acredito que seja apenas sim a resposta ou apenas não a resposta. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que para responder essa pergunta nós precisamos buscar uma atitude de virtude, como faziam os gregos quando diziam que a virtude é o bom equilíbrio entre dois extremos. O virtuoso não é aquele que é um corajoso de olhos fechados, tampouco é aquele que se detém diante de toda e qualquer dificuldade. Na verdade, o virtuoso é aquele que consegue medir
todas as dificuldades e se colocar de um modo inteligente, corajosamente, diante de cada uma delas. Por isso, minha primeira abordagem aqui será dizer a você que a gente precisa encontrar um lugar de equilíbrio. Equilíbrio entre quais extremos? O extremo das pessoas que só atendem os chamados e os desejos das suas subjetividades, e o outro extremo das pessoas que só pensam de maneira concreta, digamos, de maneira dura, né, com a vida. Porque, veja, se alguém só segue os sonhos, se alguém só dá voz à sua interna, digamos, os seus internos chamados, né, que correspondem, né, às suas potências, esta pessoa está fadada, né, a uma não conquista, né, de certos objetivos, porque para a gente conquistar algumas coisas, para a gente assim estabelecer um caminho que seja profícuo, né, e estabelecer metas e estabelecer objetivos, nós precisamos raciocinar, pensar, né, e ponderar aquilo que a vida nos coloca. Por outro lado, aquele que só pensa, né, de maneira dura, né, considerando a realidade e a concretude da vida, esse também deixará de olhar para si, né, e de se arriscar, exatamente de promover o passo fora da curva, né, a distinção, né, a boa marginalização, né, das existências, como os artistas são. É preciso, então, que a gente encontre o bom equilíbrio entre esses dois extremos. Em termos práticos, a gente precisa olhar para a vida, né, e perceber quais são as estruturas de vida, né, que se colocam diante de nós, né, onde nós estamos geograficamente, né, o quanto custoso será nos movimentarmos para lá, para cá, quanto tempo demora para que eu chegue até lá, o que preciso para chegar até ali, o que farei depois que chegar até ali, chegar até um certo ponto que eu possa ter elencado, e ao mesmo tempo dar assim protagonismo também para esse ímpeto, né, que nos convoca quando nós assim decidimos pela música. Eu chego até a dizer que não somos nós que decidimos, mas que é a música que nos escolhe, né? Eu tenho, para encerrar esse primeiro ponto, eu tenho uma imagem para te propor. Basicamente, é como se nós estivéssemos assim sendo convocados, né, por essa entidade musical, digamos assim, que nos compele a nos mover em direção a ela. Ao mesmo tempo em que vamos numa certa direção, em direção contrária vem a vida dura, com as durezas da vida, né? Com as contingências da vida, nos colocando talvez em movimentos de difícil, né? De difícil experiência. Daí eu então mais uma vez coloco, você precisa e nós precisamos desenvolver essa virtude, essa posição muito bem colocada, né, entre dois extremos, né? Não sucumbirmos, né, às dificuldades naturais da vida, mas encontrarmos coragem para sobrepô-la e também não vivermos, né, apenas de sonhos e ideais sem os pés no chão. Então, dá para viver de música? Não é sim e nem não a resposta. A primeira parte dessa resposta é
Qual é a sua postura em relação à sua caminhada musical? Como é que você se coloca diante da carreira que você quer construir? Bom, e em segundo lugar, eu acho que é importante você conhecer quais são as atividades, né, dentro da área musical. É importante dizer que acontece um pouco diferente com a música do que com a maioria das outras áreas, né? Se você for aquele ou aquela pessoa que está ali bem no início, né, da sua caminhada, você é um jovem e precisa decidir questões, por exemplo, de faculdade, né? Qual faculdade você vai estudar? Quando você escolhe medicina, por exemplo, você faz 6 anos, né, de graduação para depois fazer 4, 3, 5, enfim, anos de uma especialização, né? No entanto, com a música já existem divisões lá no início. Então, quais são estas áreas que você pode escolher? Olha, você pode escolher, por exemplo, a licenciatura em música. E aqui nós estamos falando de pessoas que vão estudar, vão se preparar para serem professores do ensino básico, né? Aqui há uma grande demanda, sim, uma grande demanda da sociedade, porque hoje, né, dentro do guarda-chuva das artes, né, a música é aquela que é obrigatória para esta fase do ensino. Então, há muitos concursos na esfera municipal, na esfera estadual e, inclusive, na esfera federal também. Há também aqueles que querem seguir para o magistério no ensino superior. Estes, então, deverão, além de fazer a sua graduação, seja em qual área for dentro da música, precisam desenvolver pesquisa, porque o ensino superior ele é atrelado no Brasil, atrelado à pesquisa, né? Então é necessário buscar pós-graduação estrito sensu, né? Ou seja, mestrados e doutorados, né, acadêmicos. Você pode também almejar ser um cientista dentro da área da música, né? Um pesquisador, um escritor. Essa é uma área muito mais difícil no Brasil, porque no Brasil, como eu acabei de dizer, o professor de ensino superior está atrelado à pesquisa. Isso significa dizer que quem faz pesquisa no Brasil está atrelado, né, inevitavelmente também à docência superior. Mas em países como os Estados Unidos, por exemplo, há essa figura do pesquisador, aquele que não dá aulas na universidade, mas apenas faz pesquisa, escreve artigos e escreve livros. Portanto, para quem almeja essa função, vai ser necessário uma adequação, digamos, geográfica. Se você for brasileiro, né, vai ser necessário uma adequação geográfica maior. Há também aqueles que são da área, ou almejam a área da performance. Estou falando de concertistas, instrumentistas, maestros, regentes de coro, enfim, todas estas práticas, né? Bom, aqui quando eu digo concertista, eu estou me referindo, né, a qualquer instrumento que se coloque como protagonista, né, como solista. Pianista, violinista, flautista, trompetista, enfim, qualquer instrumento que nós encontramos mais comumente dentro da orquestra. E quando eu digo instrumentista, eu estou me referindo a todos esses que têm essa prática instrumental voltada, por exemplo, para uma banda específica ou para um artista. Por exemplo, os músicos, né, de um dado artista, né, que acompanham aquele artista. E estou falando também dos regentes e de maestros. Para todas estas práticas, existe assim uma diversidade grande na área, no sentido da atuação e do retorno dessa atuação. O concertista
por exemplo, que vai atuar então na música de concerto, ele é muito cobrado, né? Existe uma necessidade de apresentação em palcos, né, pelo mundo, né? Existe uma necessidade também de se ganhar muitos concursos. Já o instrumentista, que não é um concertista, mas também vive de tocar o seu instrumento, precisa estar constantemente estudando, né? Aliás, todos eles, né, são horas de estudo todos os dias. É um comprometimento muito grande também do tempo, né, dos finais de semana, por exemplo, no caso dos instrumentistas profissionais que acompanham grandes cantores, os regentes e os maestros também, e estes, né, últimos, os regentes e maestros, são talvez os que mais sofrem dentro dessa grande área que é a prática interpretativa, porque ainda há concursos para instrumentistas, por exemplo, de orquestra. Há concurso para violinista, não precisa ser o solista, o concertista, mas há concurso para violinista em orquestra X, Y, pelo mundo afora, né, pelo Brasil e mundo afora. Mas a figura do maestro, né, é uma figura que fica intermediada pelas relações muitas vezes políticas, e a figura do regente de coro acaba também sendo uma figura, ou acaba sendo, melhor dizendo, uma prática que vai se estabelecer a partir de uma outra relação. Por exemplo, você é professor de um colégio, então você rege o coro daquele colégio. Você é professor de uma universidade, então você vai reger o coro daquela universidade. Não necessariamente por ser regente ou por ser maestro primeiro. É basicamente aquela mesma relação do professor com a pesquisa. Então, também aqui no Brasil, essas duas áreas finais que acabei de lhes dizer sofrem uma dificuldade maior. Fora do Brasil não é tão mais difícil assim. Existem estes cargos, né, específicos dentro, sobretudo das universidades e das instituições em si. Há também, né, a possibilidade do arranjador, compositor, produtor. Bom, aqui você pode pensar, né, na composição para trilha sonora, é verdade. Obviamente, esse mercado no Brasil não é tão grande quanto em Hollywood, quanto na Índia e quanto o mercado cinematográfico europeu como um todo, mas há possibilidades também. Já o produtor, né, e o arranjador, eles trabalham dentro de estúdios, e a prática deles, né, vai desde a produção de um disco até a pós-produção, né? Um produtor escolhe os arranjadores, os músicos, determina direções estéticas, né, para um certo trabalho, está presente nos momentos de mixagem, masterização, está presente também nas decisões de marketing, está presente nas decisões de distribuição, né? E geralmente o arranjador vai se confundindo com o produtor. Estas são basicamente as figuras que nós vamos encontrar dentro da universidade, e eu vou fechar esse segundo ponto e já partir para o ponto final, dizendo a você que a gente precisa pensar, né, dentro de cada uma dessas áreas em outra questão. Se a gente primeiro pensou, né, no encontro, né, do equilíbrio, melhor dizendo, entre as duas extremidades, né, não ser tão concreto com as coisas e ao mesmo tempo não ser tão idealista, agora, nesse momento, nós precisamos pensar na relação de mercado, né? Aqui haverá, nestas práticas, com exceção da docência, né, haverá nestas práticas uma interferência grande mercadológica. E o que eu quero dizer é que aqui nós
precisamos pensar na lei mais básica, né, do mercado capitalista, que é a lei de oferta, da oferta e da procura. O que eu quero dizer é que nós produziremos música que é consumida. Então, por exemplo, você almeja ser um produtor, né, e musical, enfim, e a estética que você quer seguir é o jazz, né? Nós precisamos ser claros e diretos, né, e dizer que esta não é a estética consumida dentro do nosso país, não é a mais consumida. Então, há consumo? É claro que há. Você vai ter uma demanda? É claro que você terá uma demanda. O meu ponto é, nós precisamos ser, ao mesmo tempo, claros com as demandas daquilo que produziremos e precisamos também, né, ser honestos com aquilo que desejamos. Não podemos romper a realidade de demanda que vemos na sociedade. Essa é uma questão, uma discussão antropológica, sociológica, política. O fato é que neste recorte de tempo e espaço em que nós vivemos, há uma demanda, né, que se coloca acima de outras, né, em detrimento de outras. E se a gente vai se propor a oferecer algo, né, e nos inserindo no mercado, a gente precisa observar isso. Ao mesmo tempo em que a gente não precisa e não pode também apagar, né, aquele desejo mais, digamos, sincero do nosso coração, um desejo artístico, né, do nosso coração, se eu posso usar esta expressão. Então, é preciso, nesse momento, fazer uma análise muito assim clara e realista da atividade musical enquanto participante, né, de um mercado que atua sob leis e regras capitalistas, né? Há quem faça muitos elogios, há quem faça muitas críticas, não é o nosso ponto aqui hoje, mas o meu ponto é oferecer a você um ponto de vista realista. Aqui nós não podemos ignorar a lei da oferta e procura, nós não podemos ignorar a existência de demandas que diferem entre si. E acredito que é um bom conselho quando você pondera estas coisas. Pessoal, a gente está fazendo uma pausa aqui nesse episódio para te lembrar de que você pode apoiar o Compocast. Basta acessar apoia.se/Compocast. Outra vez, apoia.se/Compocast. E se tornar um apoiador desse podcast com qualquer quantia mensal que você quiser e você puder. Ao se tornar apoiador do Compocast, você pode me enviar perguntas pelo e-mail compocastoficial@gmail.com. Outra vez, compocastoficial@gmail.com. E eu vou responder as suas perguntas em episódios específicos para você lá na página do apoia.se/Compocast. Então é isso. Se você puder e quiser, seja um dos apoiadores desse podcast. E agora vamos voltar ao nosso episódio. Bom, então, antes de encerrar e passar para a minha última ponderação a respeito do tema, vamos recapitular. Eu disse que, em primeiro lugar, a gente precisa encontrar o bom equilíbrio, né, entre os dois extremos. Saber viver com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Em segundo lugar, eu disse que a gente precisa conhecer as áreas de atuação, né, dentro da área musical e fazer um jogo real e verdadeiro, né? Realizar uma troca aí
de formações reais e verdadeiras dentro do campo do mercado capitalista em que a nossa sociedade vive. A gente não pode jogar isso, apagar isso assim da equação. Nós não podemos tirar essa incógnita da nossa equação simplesmente. E então, em terceiro lugar, eu acredito que a gente precisa considerar que no nosso país, no Brasil, né, a corrida para a gente não começa no mesmo lugar de quem nasceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ou para quem nasceu, por exemplo, em países como Dinamarca, Noruega, Alemanha, né, países onde a educação tem outras engrenagens, né, para o bem ou para o mal, com críticas inclusive também. Mas a gente não assim começou a corrida no mesmo lugar que estas pessoas. Elas começaram sim na frente. Mas isso não significa que nós não podemos chegar lá, né? Não significa que nós não podemos alcançar aquilo que queremos alcançar, que é viver de música. Por isso eu diria que a gente precisa ficar atento às pessoas que estão à nossa volta. Há pessoas que estão junto com a gente nessa caminhada e estas pessoas são fundamentais. Eu estou querendo dizer para você que essa não é uma caminhada solitária. O que eu estou querendo dizer para você que está aí no começo da sua carreira, né? Ou para você que já está no início, está no meio, perdão, ou já no final, que nós não caminhamos até aqui ou não caminharemos até ali sozinhos. Há pessoas, né, que vão nos ajudando. Eu acho que há pessoas que vão suando o mesmo sangue com a gente. São poucas, mas há pessoas assim. E quando nós nos abrimos para estas conexões, quando nós nos permitimos sermos ajudados, quando nós aproveitamos assim esses presentes que a vida nos dá, acredito que a gente pode ir mais longe. Eu encerro esse podcast com um exemplo ou com 2 exemplos. Quando estava prestes a viajar para os Estados Unidos, eu havia ganhado uma prestigiada bolsa Fulbright, mas eu precisava comprar as passagens, né, e ter algum dinheiro para ficar lá algumas semanas, porque o dinheiro da bolsa é ganho, depositado na sua conta quando você chega aos Estados Unidos, inclusive o dinheiro da passagem, e você abre uma conta num banco lá nos Estados Unidos. Eu não tinha esse dinheiro, né, esse dinheiro para passagem, eu tampouco ficar por lá. Mas alguns anos antes dessa viagem, eu conheci uma pessoa muito especial. Eu chamo ele de meu grande amigo, Dr. Pedro. E Dr. Pedro era um psiquiatra e professor de psiquiatria da UF, já aposentado. E no auge dos seus 90 e poucos anos, ele me viu regendo e tocando um dia e decidiu me ajudar. E então nessa história da passagem ele arcou com essas despesas e sem pedir nada em troca, simplesmente porque entendia que deveria ajudar alguém que estava tentando sobrepor as questões reais que essa pergunta, né, dá para viver de música, que essa pergunta impõe. E outra pessoa que foi colocada assim nessa minha trajetória foi a minha mãe. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para sustentar a mim e as minhas irmãs. Minha família é toda de músicos, então minha mãe foi a minha primeira professora de piano. Todos os meus primos, né, são formados pelo conservatório, no curso técnico em músicas, minhas irmãs, meus primos. E a minha mãe foi minha primeira professora desde sempre, me incentivando, estudando comigo.
E na época do mestrado, como minha mãe foi importante, né, providenciando para mim as minhas passagens, providenciando para minha estrutura, para que eu pudesse dedicar aquele sonho, né? Sem estas pessoas eu não chegaria. E por mais que eu tivesse uma boa visão, né, uma posição virtuosa em relação aos meus desejos, né, e à realidade da vida, por mais que eu entendesse as demandas do mercado, as minhas pernas foram fortalecidas por estas pessoas. Por isso eu diria a você que se preocupa tanto, né, em saber se vai dar ou não vai dar para viver de música, aproveite a caminhada, aproveite a estrada na companhia destas pessoas. Elas estão aí para te ajudar, elas estão aí para vivenciar com você as glórias das suas conquistas e também as lágrimas das derrotas que todo caminho coleciona. Bom, gente, eu espero que de alguma forma esse episódio tenha contribuído para a gente pensar sobre esta questão. Eu espero realmente que tenha feito alguma diferença na sua caminhada, na sua jornada artística. Era isso que nós tínhamos para hoje. E se você gostou, apenas se você gostou, terça-feira que vem nós estaremos de novo aqui no podcast. E se você não gostou, não curtiu, não tem problema. Não gaste seu tempo com coisas que não acrescentam. Vá ler outra coisa, vá ouvir outra coisa. O que importa é a gente dar passos em direção àquilo que a gente propõe. Um beijo grande para todo mundo, fiquem bem e tchau.